Olá a todos e todas. Aqui é Davi Querino, professor de artes, arte terapeuta, analista comportamental DISC e psicanalista. Neste vídeo, irei tratar do tema depressão. Histórico da depressão. O termo depressão, ele passou a ser utilizado durante o século XIX e a de sua inserção se deu em relação à temática da melancolia. Felipe Pinel, que é considerado o criador da psiquiatria, né, ao final do século XVIII, ele teve sua primeira tentativa de uma categorização psiquiátrica acerca da melancolia. Esquirol, que também é um psiquiatra, em 1819, define-a como sendo um quadro comportamental de tristeza, de abatimento, desgosto de viver, acompanhado de um delírio ou ideia fixa. Emil Kraepelin, que é considerado, né, é um psiquiatra alemão que trouxe bastante contribuições acerca das doenças psíquicas. De acordo com ele, as doenças psíquicas elas são causadas por desordens genéticas e também biológicas. Daí, em 1883, ele formulou uma definição baseada no quadro clínico da psicose maníaco-depressiva, desaparecendo assim o termo melancolia. Freud, que foi né, um médico, neurologista, psiquiatra e psicanalista, dá maior atenção nos quadros de melancolia e faz pouca referência à depressão. No entanto, observa-se descrições, né, de fenômenos depressivos, no caso Dora, de 1922, neurose histérica, e no caso Homem dos Ratos, de 1915, neurose obsessiva. Ao tratar do tema depressão, é importante trazermos termos oficiais. Então, trago aqui o termo que está contido no Manual do Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que traz o termo depressão utilizado com frequência para se referir a qualquer um dos vários transtornos depressivos. O transtorno depressivo maior, muitas vezes também chamado de depressão maior, que é quando o humor deprimido é tão profundo, né? Então o ser humano, né, o sujeito, ele está nesse estado deprimido profundo. E o transtorno depressivo persistente, a distemia, que é quando os sintomas depressivos que persistem por 2 anos, por aproximadamente 2 anos. Outros transtornos depressivos específicos ou inespecíficos, que é o que se enquadram, né, naqueles grupos de sintomas com características de transtorno depressivo que não atendem os demais critérios dos outros transtornos e que causa, de alguma maneira, prejuízo e sofrimento ao sujeito, ao ser humano. E a outra classificação, né, a classificação da depressão segundo a CID, né, que o CID é o quê? O Código Internacional de Doença. Então, o CID-10. De acordo com a CID-10, a depressão é um transtorno de humor. Episódio depressivo, e aí o episódio depressivo, ele é classificado pela CID-10 em leve, moderado ou grave. Ou seja, vai ser de acordo, né, com o sintoma, de acordo com o número, com a intensidade e a importância clínica dos sintomas. Os episódios leve e moderado podem ser classificados de acordo com a presença ou a ausência de sintomas somáticos. Os episódios depressivos graves são subdivididos de acordo com a presença ou a ausência de sintomas psicóticos. Ou seja,
de acordo com o sintoma, que vai ser classificado se ele é leve, se ele é moderado, se ele é grave. Então, quem vai fazer isso é o que é o profissional de saúde, o psiquiatra, com base nos testes específicos para cada, é, para esse tipo, né, de transtorno. E aí, como eu havia citado, né, o que é o DSM-5? Ele é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É, é o manual, né, que é utilizado, né, que foi feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico desses transtornos mentais. E ele é utilizado por psicólogos, médicos, psiquiatras e outros terapeutas. E aí a depressão, ela é um transtorno de saúde mental caracterizado por um humor persistentemente deprimido ou também pela perda de interesse em atividades, causando prejuízo significativo na vida diária. Ou seja, a depressão ela vai ser caracterizada quando há, né, essa mudança de humor persistente em que o ser se torna deprimido e que haja essa perda de interesse por atividades, né, que costumeiramente se faz diariamente, e que haja um prejuízo, né, nessa vida da pessoa de maneira social, né, de maneira pessoal e social, e também profissional. De acordo com a psicanálise, a depressão é um afeto que aparece no momento em que o sujeito evita sua própria determinação inconsciente, cede de seu desejo, abre mão dele, não quer saber daquilo que o determina. Ou seja, de acordo com a psicanálise, né, nós somos seres desejantes e desejados. Então, há sempre uma relação de desejo, né, de acordo com Lacan. Então, o desejo é aquilo que nos faz mantermos, né, digamos assim, é, mantermos a nossa vida. Então, o medo da perda, ou mesmo a perda de algo, faz com que, muitas vezes, o sujeito, né, ele entre em um quadro depressivo. Como assim? É, geralmente, né, a depressão ela vem em decorrência de uma perda, ou de um medo dessa perda, ou de alguma situação que faz com que o ser humano entre nesse quadro depressivo. Então, a questão do desejo aqui, né? Então, o ser humano ele perde esse desejo, né? E excede esse lugar, né, do desejo. Ele cede esse lugar, uma vez que ele perdeu esse desejo, ele cede esse lugar e aí o sintoma aparece. Levando em conta que a depressão é o oposto do desejo, ou seja, o desejo é aquilo que nos faz dar vitalidade, a depressão é o contrário, né? Então, de acordo com Lacan, né, nós somos seres desejantes e desejados. Ou seja, antes de nós nascermos, né, nós já éramos desejados, né, pelos nossos pais, pela família, né, por algum ente, né, que fazia parte ali daquele convívio familiar, né, amigos, enfim, né? Então, eram pessoas que já nos esperavam de alguma maneira. Então, somos seres desejados e também desejantes, né? Então, somos seres de desejo. Então, tudo que está contido no nosso dia a dia tem a ver com aquilo que a gente queira ou não, ou seja, tem a ver com o desejo. É, enquanto o sujeito deprimido cede de seu desejo, a psicanálise começa para ajudá-lo a sair desse estado de letargia. Ou seja, o sujeito que é deprimido, ele não tem essa vontade, né, essa vontade de realizar as atividades diárias, né, de realizar as coisas que costumeiramente ele fazia. Então, a psicanálise
ou qualquer outra área, né, que trabalhe nesse sentido da terapia, ela vai tirar, né, o sujeito desse lugar de letargia, ou seja, dessa ideia de como se ele tivesse um sono profundo, e mesmo que você acorde, esse sujeito irá voltar, né, essa pessoa irá voltar, né, a dormir novamente, ou voltar a estar na situação novamente. Então, a psicoterapia faz com que, né, o sujeito saia desse estado, né, de letargia. O efeito de evitar a falta. Então, essa falta de algo, né, essa falta da perda, né, é algo também que irá causar, muitas vezes, né, a depressão. Então, certamente não há como falarmos em desejo sem considerar a falta, a angústia, enfim, o mal-estar. Está sempre presente para ser o falante, que ao falar reencontra continuamente a falta. Então, falar em falta, a gente está sempre remetendo a essa questão, né, da angústia, do mal-estar, enfim. Na depressão, o eu, né, para não correr o risco de se deparar com a castração. Então, o que é que seria a castração nessa ideia? Seria a ideia da perda, né, da falta. Entristece, sendo a tristeza o afeto da depressão, qual seja uma baixa de energia psíquica. Então, quando vem a tristeza, né, essa depressão, há o quê? Há uma baixa na energia psíquica do ser humano. Para Freud, a depressão está vinculada a um afeto. Então, como eu já havia remetido, né? Então, o que é o afeto? É tudo aquilo, né, que de certa maneira nos afeta, mas a depressão, ela vai estar ligado a esse afeto, a esse sintoma que afeta o ser, né? Em detrimento de uma falta, de uma perda, em detrimento ou em decorrência, aliás, né, de uma coisa que aconteceu e provocou, né, esse desgosto, essa inibição e essa angústia no ser humano. A depressão no Brasil. Então, no Brasil, 5,8% da população enfrenta essa problemática. Assim, estamos falando de uma doença que afeta 11,5 milhões de brasileiros, e isso considerando somente os casos que foram diagnosticados. Ademais, os dados da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, apontam que o Brasil é o país com maior incidência de depressão na América Latina. E, além disso, o Brasil também é o segundo país com maior incidência nas Américas, ficando somente atrás dos Estados Unidos, que tem 5,9% de sua população afetada por esse problema, ou seja, pela depressão. Alguns sintomas de depressão, então tem vários, né? Mas elenquei aqui 12 sintomas que iremos conhecer, né? Iremos ver, né, como é que se dá. Primeiro, humor triste, ansioso ou vazio e persistente. Então, é algo sempre que se prolonga, que se persiste. Sentimento de desesperança, luto ou pessimismo, mas sempre é algo que é persistente. Irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade, ou seja, sentimento de que não é útil, o sentimento de desamparo, né, de que não tem alguém, de que você está sozinho, a perda de interesse ou prazer pela vida. Então, geralmente, perde interesse por fazer atividade diária, coisas que gostava de fazer, hobbies e atividades, enfim. Diminuição da energia ou fadiga, ou seja, tem a diminuição dessa energia vital e daí
traz a fadiga, né, traz o cansaço. Sentir-se inquieto ou ter problemas para ficar sentado, então muitas vezes traz, né, essa inquietação e outras vezes tem problemas de ficar sentado e outra vez é o contrário, né? Ao invés de ficar inquieta, a pessoa fica realmente ali totalmente acamado. Dificuldade de concentração, lembrança ou tomada de decisões. Então, tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de lembrar das coisas, ou também de tomar decisões. Dificuldade para dormir, despertar de manhã cedo ou dormir demais. Então, sente dificuldade para dormir, muitas vezes desperta de manhã cedo, ou às vezes dorme demais. É, apetite ou alterações de peso. Muitas vezes é a diminuição de apetite, outras vezes tem apetite demais e outras vezes, né, há essa alteração de peso. Ou a perda de peso ou o ganho de peso. Então vai depender de cada caso. Pensamento de morte ou suicídio, ou tentativa de suicídio. Então, muitas vezes acontece de ter pensamentos de morte ou de suicídio e outras vezes que já teve quadros de ter essa tentativa de suicídio. 12, dores de cabeça, cólicas ou problemas digestivos sem uma causa física clara, ou que não se aliviam mesmo com o tratamento. As causas da depressão. Então, as causas da depressão, ela é variada, né? Não se tem uma causa específica, não tem uma causa determinante só. Muitas vezes é um conjunto de fatores, mas vamos ver algumas dessas causas. Alguma vez você já se perguntou o que causa a depressão clínica? Então, o fato, muitas vezes, de alguém ser diagnosticado, né, com um quadro grave de depressão, e muitas vezes alguém pode se questionar por que existem outras pessoas que ficam deprimidas e outros não, né? Outras têm leve, né, moderado, e outros têm um caso grave, e outras não têm, né, depressão. É importante a gente lembrar, né, que as doenças, né, e principalmente as doenças psíquicas, assim como o caso da depressão, ela é uma doença extremamente complexa, né, uma doença séria. E lembrando também, né, que cada ser humano, né, cada pessoa, né, cada ser, cada indivíduo, ele vai reagir às coisas de uma determinada maneira. Então, nem todo mundo vai reagir igual. E daí de ter, né, esse quadro moderado, né, esse quadro leve e o quadro grave. E ter também, não existir uma causa específica, ou determinante, digamos assim. Não, não sabe-se exatamente qual é a causa determinante, mas que a depressão ela pode ocorrer por diversos ou por vários motivos. Algumas pessoas, né, elas sofrem de depressão durante uma doença grave. Outros podem adoecer a partir de mudanças de vidas intensas. Como, por exemplo, né, se você tiver uma mudança, ou uma morte de um ente querido, por exemplo. Há quem tenha um histórico familiar de depressão, que seria dado como a causa genética, digamos assim. Assim, quem se enquadra nessa última condição pode se sentir deprimido e sobrecarregado com a tristeza e com a solidão por nenhuma razão conhecida. Então, muitas vezes acontece da pessoa se sentir deprimido, da pessoa ter uma depressão e se sentir com essa solidão profunda, mas que não haja, assim, nenhum motivo específico, nenhuma razão conhecida. Às vezes é algo inexplicável, nem a pessoa mesma ela consegue explicar. E os médicos também não conseguem explicar de imediato. Ao longo do processo aqui vai sendo descoberta, né, algumas possíveis causas. O abuso, por exemplo, né? Então, alguém que teve um abuso físico, sexual, ou mesmo emocional no passado,
pode aumentar essa vulnerabilidade à depressão clínica mais tarde na vida, no decorrer da sua vida. Ou seja, a depressão pode estar relacionada a algum tipo de abuso. Pode estar relacionada também ao conflito. Então, a depressão em alguém que tem uma vulnerabilidade biológica, para desenvolvê-la, pode resultar de conflitos pessoais. Então, conflitos pessoais, conflitos é, familiares, né, ou no trabalho, enfim, ademais, briga com membros da família ou amigos, pode ser um fator que desencadeie a doença psíquica, e principalmente essa questão da depressão. A morte é uma perda, então, como foi mencionado, né, a perda de um ente querido, né, a morte. Então, a tristeza, ou a tristeza pela morte ou pela perda de um ente querido, embora, né, a gente saiba que a morte é uma coisa natural, né, que todos nós um dia iremos, né, para o outro plano, digamos assim, né, iremos deixar esse plano terreno, digamos assim, né? Mas nós não, muitas vezes, não estamos preparados, né, para a perda, né, para a morte. E daí, quando acontece da gente perder um ente querido, né, um familiar, né, ou amigo, ou enfim, alguém próximo, a gente fica com a profunda tristeza. Então, muitas vezes, as pessoas que não sabem lidar com esse processo acabam entrando em depressão. Pode aumentar ainda o risco de desenvolver esse quadro da doença. A genética, como eu havia mencionado. Então, a genética se tem o quê? Uma história familiar de depressão, e aí pode aumentar o risco de alguém na família ter. Então, assim, acredito que a depressão seja um traço complexo. Então, ela é algo complexo, não é algo simples. Dessa forma, isso indica que provavelmente há muitos genes diferentes que exercendo pequenos efeitos, em vez de um único gene que contribui para o risco da doença. Certo? Então, existem vários fatores, várias causas atribuídas à consequência da doença. No entanto, a genética da depressão, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, não é tão simples ou direta como em doenças puramente genéticas. Então, é algo mais complexo. Mesmo bons eventos, né? Então, mesmo bons momentos, bons eventos, eles podem sim desencadear, né, efeitos ou quadros que podem levar à depressão, como iniciar um novo emprego, se formar ou se casar, pode levar à depressão. É tanto, minha gente, que existe vários artistas que é, trouxeram depoimentos de que passaram por quadro depressivo. Então, para você ter ideia, são pessoas famosas, né? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm uma vida estabilizada, outros que têm uma vida na espiritualidade, né? Na religião, como padres, por exemplo, né? Ou pastores, mas que eles falaram, né? Que passaram por questão de depressão. Então, depressão é uma coisa séria, assim, não é frescura. E que não só é se você tem algo negativo na vida que pode passar, né, pela questão da depressão, não. Como a gente viu aqui, até bons, considerados bons eventos, pode, né, incidir com algo que pode levar à depressão. Então, vai ser levado em consideração o que aquele sujeito poderá, né, suportar ou não, certo? Então, pessoas podem desenvolver a doença por se mudar, por exemplo, né, de um lugar, né, e morar em outra cidade, por exemplo, ou alguma mudança que ocorreu na sua vida, perder um emprego ou renda, se divorciar ou se aposentar, por exemplo, né? Contudo, a síndrome da depressão clínica nunca é apenas uma resposta, digamos, entre aspas, né, normal a eventos estressantes da vida. Então, ela é uma resposta mais complexa. Então, é algo para a gente estar em constante observação, né, em nós mesmos,
né, em um ente querido, em alguém que a gente tenha convívio, a gente está sempre prestando atenção nessas situações. Outros problemas pessoais também podem acarretar a depressão. Problemas como o isolamento social devido a outras doenças mentais ou a expulsão de uma família ou de um grupo social pode contribuir para o risco de desenvolver a doença. Ou seja, você se isolasse, né, do convívio social. Doenças graves. Então, às vezes, você descobre que tem uma doença grave e daí essa doença pode levar a um quadro depressivo. Às vezes, a depressão coexiste com a doença grave. No entanto, ela pode ser desencadeada por outra condição médica também. Então, nesse contexto, até o uso de medicamentos para tratar outros problemas pode iniciar um quadro depressivo. E aí pode acontecer também a depressão em decorrência do abuso de substância, né? Que são as drogas, tanto ilícitas quanto lícitas. Ou seja, né, quase 30% das pessoas com problemas de abuso de substância também têm depressão grave ou clínica. Ou seja, o alcoolismo, né, e, e as drogas ilícitas pode causar, né, a depressão. Como é que é feito, né, como é que se dá essa questão do diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito pelo médico, né, pelo psiquiatra. Então, requer que um psiquiatra, né, um médico, faça esse diagnóstico. E aí, os psicólogos e médicos não psiquiatras, eles também podem diagnosticar, certo, a depressão, porém, por sua formação, o psiquiatra, ele é o profissional mais capacitado e recomendável para verificar e confirmar se a pessoa, né, se o sujeito, o indivíduo, ele possui um transtorno depressivo ou não. Certo? Então, é importante sempre isso. Né? Desconfiou de algum dos sintomas, procure um profissional da saúde mental e, principalmente, procure primeiro um psiquiatra. Depressão é uma doença muito séria e, por isso, requer que nós tenhamos muito cuidado. E aí, estudos apontam que grande parte das pessoas que cometem suicídio, elas sofrem de depressão. Nesse contexto, né, o diagnóstico, como foi mencionado, é feito por um psiquiatra, o qual geralmente recomenda o uso de alguma medicação e também eles geralmente encaminham para as psicoterapias, né, para psicólogos, né, para psicanalistas, para arteterapeutas, né, para terapias holísticas, né, e outros terapeutas, né, às vezes também terapeuta comportamental, até coach também, né, poderá estar fazendo algum trabalho nesse sentido. Assim, destacamos a importância de buscar conhecer certo diagnóstico tão logo que surgirem os primeiros sintomas, justamente por se tratar de uma gravidade, né, de uma doença grave que tem suas consequências graves. A base do tratamento, né, como mencionado, geralmente envolve medicação e terapia de conversa ou combinando os dois. E aí, cada vez mais, a pesquisa sugere que esses tratamentos também podem normalizar as alterações cerebrais associadas à depressão. Então, o tratamento faz com que a pessoa, né, volte a ter o convívio que ela tinha antes. Então, que ela saia desse estado depressivo, desse quadro em que ela não pode ficar. Mas não adianta você dizer para uma pessoa que está em depressão, né, que ela tem que sair daquele estado, que ela tem que fazer tal coisa,
que ela tem que tomar tal responsabilidade. Não adianta, porque ela não tem essa consciência. Lembre-se, a pessoa está deprimida, então ela precisa de uma ajuda profissional. E no caso, a depender do caso, né, quem vai analisar o psiquiatra, mas muitas vezes começa com a medicação e daí é encaminhado para as terapias para uma melhor assistência. É recomendada também algum tipo de terapia. Então, o objetivo da terapia, né, é que sejam identificadas as causas do problema e obter uma melhoria na qualidade de vida da pessoa. Então, a medicação, o que é que a medicação vai fazer? Vai ajudar a pessoa, né, ao psicológico da pessoa a ter, digamos assim, um restabelecimento. Só que só a medicação muitas vezes não vai adiantar. Por quê? Porque a pessoa ela precisa identificar qual é a causa da depressão nela, né? Qual é a causa que ela está passando, por que ela está passando por aquele momento. Então, só através das terapias, né, da psicoterapia e etc., é que ela vai conseguir identificar e conseguir lidar com essa dificuldade. Assim, apresento aqui alguns terapeutas. O psiquiatra, né, que ele é apto a medicar, e ele também pode fazer a terapia, mas na maioria das vezes eles fazem só a medicação e eles encaminham para o psicólogo ou outros psicanalistas, outros terapeutas. O psicanalista, né, que trabalha, né, é, trabalha com as ideias da psicologia analítica, a arte terapia também, que trabalha com a psicologia analítica, só que trabalha com arte e aliado à psicologia. Os terapeutas holísticos e outras terapias alternativas. Então, existe uma gama de possibilidades terapêuticas, digamos assim. E aí, o psicanalista, né, ele é um desses terapeutas. A psicanálise, ela ocupa um lugar muito importante na atualidade, certo? Um lugar ímpar. Acena com o caminho do desejo como o melhor remédio para tratar da angústia que é inerente ao ser humano. Então, pois como já nos dizia Lacan, né? Então Lacan vai dizer que o melhor remédio para a angústia é o desejo. Então, o desejo de viver, o desejo de realizar as atividades, de realizar as coisas, né? De você conviver socialmente, de você viver com sua família. Então, o desejo, ele é o que impulsiona a nossa vida, né? Não esqueçam, somos seres desejantes e desejados. E aí, de acordo com Stella Jimenez, o desejo constitui a primeira e única riqueza do ser humano. A psicanálise, mais especialmente o discurso do analista, no qual o analista ele ocupa um lugar de objeto, a causa de desejo poderia auxiliá-lo, o sujeito, a resgatar o seu desejo. Então, acerca dessa questão do desejo, o ser humano ele está sempre querendo se colocar no lugar do desejo, né, do desejo do outro. Mas é importante, né, a gente também pensar, né, no lugar do nosso desejo e não só no lugar do desejo do outro. Muitas vezes nós assumimos papéis no dia a dia em que estamos constantemente querendo estar sempre se colocando no lugar do desejo do outro. Ah, não, eu vou fazer isso porque fulano gosta, eu só faço aquilo porque fulano é, me certifica de que eu devo fazer aquilo. Se fulano me critica, né, eu não faço aquilo. Enfim, então vamos nos perceber, né, vamos perceber o nosso próprio desejo, é claro que com responsabilidade, né, então, mas perceber, né, de que aquilo que a gente pode realizar para a nossa satisfação, né, enquanto ser humano,
né, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? E também, por que não também não cuidar do desejo do outro, né? Mas sempre lembrando, né, de que muitas vezes a gente tentar se colocar, né, no desejo do outro, né, a gente tentar ser aquilo que o outro quer que a gente seja, é complicado. Então, seja aquilo que você é, e que você quer ser, né? A gente está nesse lugar, porque esse é o lugar de desejo do ser humano. E aqui temos as referências.